É você uma pessoa ciumenta? Muito? Pouco? Não é ciumenta? Não é ciumento? Qual o significado do ciúme do ponto de vista psicológico? Hoje eu gostaria de comentar sobre ciúme. Eu vou explicar o que é ciúme doentio ou patológico. O que é ciúme? Ciúme é um conjunto de sentimentos que surgem na pessoa quando ela sente que existe uma ameaça à estabilidade e qualidade de um relacionamento que para ela tem um valor importante. Segundo o Dr. Geraldo Balloni, que foi professor de neuropsiquiatria da PUC de Campinas, no ciúme existem 3 elementos. Primeiro, o ciúme é uma reação frente a uma ameaça percebida. Segundo, existe um rival real ou imaginário. Terceiro, a reação ciumenta visa eliminar os riscos da perda do objeto amado, ou seja, o ciumento age com exagero na ideia de que conseguirá controlar o outro. Quando falamos de ciúme patológico ou doentio, significa que existem no ciumento muitos sentimentos perturbadores, fora de proporção e absurdos. Esses sentimentos doentios conduzem para comportamentos que vão desde comportamentos estranhos até criminosos. Podem existir delírios de ciúmes, como acontece em algumas doenças mentais, como por exemplo, no dependente do álcool, alcoólico. O ciúme doentio, ele envolve um medo desproporcional de perder alguém para um rival. Tem que ver com desconfiança excessiva e sem fundamento, que prejudica o relacionamento com a pessoa que o ciumento diz que ama. Quando ideias de ciúme invadem a mente do indivíduo e ele reage exageradamente, o resultado é o surgimento de uma compulsão para ver onde a pessoa está, se está mesmo com quem diz que estaria, mexe nas bolsas, nas carteiras, abre envelopes em nome do outro, fica atento aos telefonemas, verifica até as roupas íntimas da pessoa de quem sente ciúme, e às vezes fica tão perturbado que contrata detetives ou ela mesma segue a pessoa na rua. A pessoa com ciúme doentio vive à busca de provas, confissões, evidências que possam confirmar suas suspeitas. O clima no relacionamento dela com outra pessoa é tenso. Quando analisamos psicologicamente a pessoa com ciúme exagerado, encontramos que o principal sentimento nela não é amor pelo outro por quem ela sente ciúme. O sentimento principal é o egocentrismo, devido ao medo de perder a pessoa que é o objeto do seu ciúme. O ciumento exagerado quer a pessoa em sua vida como se fosse um objeto pessoal sobre o qual exerce total controle. Ele quer exclusividade, domínio, posse, e isso não é amor. Aliás, a Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que é chamado o capítulo do amor, e no versículo 4 diz assim: o amor maduro não arde em ciúmes. Ter muito ciúme pode ser uma forma de manifestar insegurança pessoal e forte desejo de ser amado com exclusividade. Pode significar medo de ficar só, de não ter todo o afeto que pensa que precisa. Ciúme tem que ver com o medo da perda. Perda de quê? Da pessoa ou do que ela representa emocionalmente para o ciumento? Ou de ambos? Ciúme patológico ou doentio pode surgir em pessoas com enfermidades mentais, tais como transtorno de personalidade, transtorno obsessivo compulsivo e, como já falei, alcoolismo. O ciúme normal é temporário, é transitório e tem um fundamento real por ser ligado a fatos verdadeiros, realistas. No ciúme normal, a preocupação tem que ver com a preservação do relacionamento. Preste atenção no que eu estou dizendo. Enquanto que no ciúme doentio, a preocupação é o ego do ciumento. A pessoa com ciúme doentio pode sentir raiva, vergonha, ansiedade, depressão, insegurança, culpa, desejo de vingança. Ela, em geral, tem uma desvalorização de si mesma, assim se sente insegura, o que favorece o ciúme.
É uma pessoa vulnerável, sempre desconfiada, geralmente impulsiva, atuando facilmente de forma agressiva. Esses comportamentos e características não são assim nos indivíduos com ciúme normal. Pesquisadores têm verificado que a maioria dos crimes de morte seguidos de suicídio ocorre em função de uma paixão numa pessoa cheia de ideias delirantes de ciúme doentio. A maioria é cometida por homens com sérios problemas emocionais, podendo ser um transtorno, ou ter um transtorno de personalidade, uma dependência de álcool e outras drogas, um estado depressivo grave, transtornos obsessivos e até esquizofrenia. Nas pessoas com diagnóstico de transtorno paranoide, o ciúme doentio surge em cerca de 16% delas. Existem pessoas com perfil de comportamento emocional que favorece o ciúme doentio. É o que comentei sobre pessoas com fortes sentimentos de inferioridade e insegurança, que talvez trouxeram desde a infância. Crianças que sofreram na família de origem, com pais complicados, que romperam o casamento ou traíram o cônjuge, podem crescer com uma insegurança importante pelo medo de perder o vínculo com alguém. Vamos pensar, para terminar, o que fazer com o ciúme excessivo. Para solucionar o ciúme excessivo, é preciso acreditar no afeto existente. Uma mulher ou um homem muito ciumento precisa valorizar o que o outro realmente sente por ela, por ele, e parar de se preocupar com perdas e com algo idealizado, confiando que os ganhos são reais, eles existem porque a pessoa tem amor genuíno. Outras pessoas também gostam dessa pessoa ciumenta e ela pode gostar mais de si mesma a ponto de não esperar demais dos outros para ter uma recompensa afetiva. Se você tenta prender a pessoa a si mesma pelo ciúme, isso conduz ao controle ou domínio, cria tensão no relacionamento e piora tudo, porque certamente você sufocará o indivíduo com seu ciúme. E pense bem, ninguém controla ninguém. O amor da pessoa por você não depende do quanto você a controla. Depende do que ela pode sentir e fazer por você. E isso é com ela. Ciúme exagerado é posse e posse é abuso. Como comentei antes, geralmente produz agressividade e até violência. Um ciumento sente que é dono da pessoa para quem o ciúme é dirigido. Quer o outro como seu escravo, mas o amor é contrário à escravidão. Cada ciumento deve lutar para ser dono de si mesmo, de suas emoções, aprendendo a controlá-las para a sua saúde, ao invés de se deixar levar por elas, gerando, por exemplo, ciúme exagerado. E saúde mental tem que ver com ter as emoções, sem deixar que as emoções tenham você. Se você não consegue dominar e acabar com seu ciúme, que pode ser doentio, procure ajuda de um conselheiro, com um conselheiro capaz, com um psicólogo. Era isso que eu queria falar com você hoje. Ficamos por aqui. Eu espero você no próximo Claramente. Paz, luz e chega de ciúmes.